Quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, o Pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Aham. Porque eles botavam os Gato. memes. O Cadê o coice, chinelo? não Cadê o sei quê. chinelo? Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções nos vídeos que a gente na internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do Carlos Alberto que era muito específica, que era assim, a gente procurava assim, a risada que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É sempre você, na verdade. Quando a gente pesquisa lá que risadas absurdas do Carlos Alberto, é sempre Paulinho Gogó, cara. Porque é o seguinte, hoje o Matheus Ceará também faz esse esquema. Mas você Aliás, tá fazendo também agora. eu tô aqui hoje porque o Matheus Ceará ficou preso, não é? Eu não sei porquê. Deu um problema no voo lá O Matheus Ele Ceará tá em Londrina. não E ficou aí o preso voo na atrasou. polícia, pelo amor de Deus, não tá preso com drogas. Ele ficou preso num voo e eu... Seria o Matheus Ceará, né? Seria o Matheus Ceará. Aliás, uma piada que eu usei na fritada foi com o Matheus Ceará. Foi Cara, sensacional. o Matheus Ceará, que até vou dar o crédito, quem me deu essa piada foi o Rafael Carvalho. O Mané Marreco. Rafael Carvalho, beijo, adorei Beijão, essa meu piada. camarada. Olha a piada que ele me deu. Eu saí da praça em 2020. Sabe que ele início fez da pandemia, bariátrica, Eu saí da né? praça. Eu falei, o Matheus Ceará se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça. Ela tá na Ele fritada. perdeu 80 quilos que incomodavam demais ele depois que o Paulinho Gogó saiu da praça. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. Eu fui ele replicar, uma piada muito boa. Não, vou Cara, tirar mas massa. por que era tão... Não, porque como é que é? O esquema ali, o Ceará já me contou que, assim, ele faz questão de não Então, saber o que vai rolar, assim, ele tem uma noção, mas não... Antigamente eu fazia os textos do Magalhães e do Valezinho, redatores top da Praça é Nossa. Eles estão lá até hoje. Estão né? lá até hoje, meus camaradas. E o personagem é uma criação minha, da rádio. E o Magalhães e o Valezinho iam escrevendo pro personagem. Teve uma mudança que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que foi um conselho do Golias, eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol. Com as meninas, né? Ali, né? Não sei o quê, jogando nas sereias do Society. Entrava ali. E aí eu consegui arrumar um bordão que era: tá no contrato? O contrato é assim: se tá, tá, se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo, o Carlos Alberto percebeu que os bordões de futebol, os redatores não têm como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os narradores usam, né? O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, estava adiantado, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então isso estava ficando já repetindo. Não tem como o redator inventar um termo para ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí mudamos o rumo, fizemos imobiliária, Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol. Mas não estava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não tá rolando. Você acha que acabou a graça? Eu falei, não acabou a graça. Acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo, já esvaziou. Brasil não foi campeão. E os termos estão se repetindo, porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Aí ele, o que você sugere? Aí o Carlos Alberto, o que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou sugerir? Aí na hora me ocorreu isso. Como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer, e no quadro do Paulinho Gogó eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então o apresentador, ele só faz a escada neutra para mim. E aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá. Ele não pergunta nada fora do contexto. Tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta em rio ou piscina, porque isso pode me tirar do fluxo, né? Então, não, vamos fazer então. Como é que é? Me conta uma história então aqui no camarim. Aí eu contei uma história para ele no camarim. Ele falou, beleza, então a partir de agora é assim. Aí eu entrei, contei uma história e a partir desse dia ele falou, a partir de hoje você não precisa mais me contar. Entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você, vou brincando contigo e dando presença. Tipo, que isso? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus. Não, olha, entendeu? Ele fera pra caramba. Ó, escada maravilhoso. Chico Anísio, tive a honra de trabalhar com ele. Mas Carlos Alberto de Nóbrega, pra escada, bicho, é um negócio absurdo, cara, absurdo. Absurdo. Porque ele
Tu vem, ele, pá, joga. Aí tu vai, ele, pá, que isso? Pá, não! Cara, e tu vai crescendo junto. E aí eu comecei a fazer isso. Aí, no segundo que o Matheus entrou, não sei se foi 2010, eu estava desde 2004, 2011, mais ou menos. O Matheus entrou fazendo texto de redatores. Ele mandava texto dele, os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Hoje você está começando a fazer de improviso também, tá? Quando eu fui fazer o primeiro como convidado, ele falou assim, não me conta, eu quero ver o original, porque ele já tinha essa vivência com vocês. Isso também Aí é acabou, H do Carlos Alberto, que aí é menos um texto para ele decorar. Cara, sabe o que é bom? É bom pros dois lados. É bom pros dois lados. Vou te explicar por quê. Não tá marcado. É bom porque, é claro, é uma coisa a menos. Ele é um cara que é incrível, não entendo como é que ele consegue decorar 10 sketches de todo mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar a pergunta é pior do que decorar a resposta, porque a pergunta seguinte pode ser que não tenha nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência de pergunta? Que hora que você chegou lá? Tá bom, me responde, que hora você chegou lá? Exato, é 10 horas. 10 horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou o chiclete pra... Entendeu? É isso. E ele decora, E irmão. ele decora a pergunta, exatamente. E a deixa. A deixa certinho. E aí pô, pra mim, eu agradeço a vocês, né? Essa deixa, porque acabou que ele me dá essa liberdade. O que é o bom também pra mim? Porque quando eu erro, ele também não sabe que eu errei. Tu puxa uma coisa da tua cabeça, né? Às vezes eu esqueço, me dá um branco, eu meto um louco lá de outra coisa, e ele também não fica sabendo. Então... Facilita pra todo mundo. Facilita pra todo mundo. Eu acho que o Cris também O Cris tá fazendo. Pereira também, é. Cris Pereira. E aí o fato dele não saber o que vem é o que causa aquela risada Porque, destruidora. às vezes, eu, por exemplo, uma época... Ele tinha se separado e depois ele tinha voltado para ex-esposa, né? E eu entrava de improviso, entrei com o telefone. Opa, beleza? Peraí, Casalbé. Tava no banco. Peraí, Casalbé. Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Tô conversando com o Casalbé aqui e depois eu vou pro pagode para te encontrar. Ué, tu não vai pro pagode? Como assim? Tu não marcou comigo? Tu tá onde? Ué, tá na tua casa? Mas na tua casa com a tua mulher. Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Tu voltou pra ela? Tu voltou pra tua ex-mulher, né? Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida, não. Mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. Acertava na testa dele. E ele... Mas tem uma história que tu conta na praça que... E aí ele ri de verdade. Que é tu falando que... Quer dizer, o Paulinho Gogó falando que se separou da nega Juju e tudo mais. Não, tem uma também que eu falei assim... Casalbé, fui pro cinema com a nega Juju. Aí cheguei lá, estava vendo aquele filme de educação corporal. Manja, aquele negócio do atrito sexual. Então, eu tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e nega Juju. Coisa e tal. Daqui a pouco a Nádia aprumou, irmão. A Nádia aprumou, Casalbé. Sabe a Nádia, quando o percurso fica assim largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele sei. Então, a Nádia já tava assim, tudo no escurinho no cinema. Casalbé. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. Meu irmão, ele tomou um tiro na costela e eu fiquei no ouvido dele. Aí eu fiquei no ouvido dele, falando, né, o que tinha que fazer. Ela foi um endocuspia. Ela fez um endocuspia. Aqueles que desce molhando e sobe secando. Aí eu fui dando porrada nele, assim, né, tiro em cima de tiro. E são esses memes que qualquer coisa, né? Que nem o boxe, rim. Caraca, sensacional. Isso vai pra TV e foda-se. Não, mas não teve palavrão. Não teve palavrão. Teve duplo sentido. Não sei. Foi uma coisa que eu descobri também. Uma criancinha não ia saber o que é isso. Não, foi uma coisa que eu descobri. Quando eu comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, 5 horas da tarde. Criança pra caramba. O seu boneco não queria o Lug de Paulo, meu amigo Lug de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem, tomara que esteja. Ele falou, Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. Eu fazia seu boneco era, né, explosão nacional, né? Aí eu vou pra galera e coisa e tal. Ligadão nas quebradas, então eu não quero mais fazer show em circo, eu já fiz muito. Vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara, eu fazia 4 circos por dia. Na época da escolinha, todo dia, cara. Eu saía de um circo e ia pra outro, fazia 20 minutinhos, né? O circo fazia os números dele, que eles têm, e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança, então o Paulinho Gogó, ele pegava muito leve na escolinha. E eu parei de fazer show em circo porque eu queria fazer show para adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E, às vezes, desnecessariamente. Por falta de prática. Meu irmão, era
temperatura alta, apimentado, meu irmão. E às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí o Nerso da Capitinga falou assim, ó... Até contei isso, não sei pra quem esses dias aí. Ó, cuidado pra você não pesar a mão. Palavrão, ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão a torta é direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouviu um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então, Nerso da Capitinga foi me orientando nessa situação também. Aí eu falei, caramba, eu comecei a falar, mas e aí, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer show de humor para adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha, e a criança no show. E eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu comecei a arrumar as analogias, né? Ó, tava batendo uma virilha com a nega Juju, pô, a criança ouve e ela não entende, né? Ih, porra, cheguei em casa de madrugada, meu irmão, a nega Juju entortou o pescoço da girafa, hein? Fiquei até 5 horas da manhã, só parei quando chorei o branquinho. Entendeu? Olha, é pesado, assim, a essência, mas não tem, ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até, pra mim, eu me divirto até mais falando esses termos. E claro, porque mexe com a surpresa de quem tá ouvindo também. Exatamente. Tem uma... A pessoa que faz a analogia, ela que faz o link, né? O output, quem tá ouvindo também... olha que legal, né? Que ele foi achar esse trocadilho.